Olá, meus irmãos, graça e paz. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam em paz. Espero que todos estejam debaixo da bênção do Senhor. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus. A nossa aula hoje está baseada no capítulo 28 da Confissão de Fé de Westminster e trata a respeito do batismo. Vocês lembram que na nossa última aula nós falamos sobre os sacramentos que o Senhor Jesus estabeleceu na sua igreja. A gente aprendeu que a Igreja Católica Romana ensina que há 7 sacramentos, 7, né? E nós protestantes entendemos que há apenas 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Hoje nós vamos tratar a respeito do batismo e na próxima aula trataremos a respeito da Santa Ceia do Senhor, ok? Então vamos lá. Nós começamos trazendo o que a Confissão de Fé de Westminster diz a respeito do batismo. Diz assim: o batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo, né? É assim que a Confissão de Fé começa tratando a respeito do batismo. Dessa declaração da Confissão de Fé, a gente já aprende que o batismo não é uma invenção da igreja, não é uma invenção apostólica dos apóstolos, não é uma invenção dos pais da igreja, não é uma invenção dos reformadores, dos puritanos e de quem quer que seja. O batismo é uma instituição de Jesus Cristo e foi estabelecido para ser observado na igreja até o final do mundo, né? Então Jesus disse que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que for se convertendo deve ser batizado, né? Então, por exemplo, Mateus capítulo 28, 19 diz isso: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, enquanto Jesus não vem, enquanto ele não volta, então a igreja deve evangelizar, pregar o evangelho, e cada pessoa que se converter, que entregar sua vida a Jesus, deve experimentar o batismo como um sinal de que aquela pessoa pertence à igreja, como um sinal de que aquela pessoa foi lavada no sangue de Jesus, que recebeu a regeneração do Espírito Santo que veio habitar na sua vida. Então, nós entendemos que o batismo é uma ordenança de Cristo, é uma instituição de Cristo que deve ser praticada na igreja até que ele volte. Dizemos isso, afirmamos que devemos praticar o batismo na igreja até que Jesus volte, por pelo menos 2 razões. A primeira razão que nós apresentamos para batizar os crentes até que Jesus volte, então, enquanto Jesus não voltar, devemos batizar os crentes. A primeira razão que nós apresentamos para esse argumento é o exemplo dos próprios apóstolos. Se você observar, sobretudo no livro de Atos, você vai ver que todo o tempo os apóstolos batizaram. Todo o tempo, quando a pessoa se convertia a Cristo, era batizada pelos apóstolos. Os apóstolos nunca abriram mão dessa prática. Eles nunca deixaram uma pessoa convertida sem o batismo. A não ser uma pessoa que não tem uma lembrança de um registro desse, de uma pessoa que se converteu, mas que imediatamente morreu. A não ser o caso do ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz que se converteu, mas não deu para ser batizado. Então isso aconteceu ainda nos dias de Jesus. Mas assim, na época apostólica, eu não lembro de um fato de alguém que se converteu, mas que não foi batizado porque logo em seguida morreu, né? Eu não lembro, né? Então, o que a gente lembra é que sempre que uma pessoa se convertia com a pregação de um apóstolo, aquela pessoa era batizada. Então a gente segue o exemplo dos apóstolos e batiza aqueles que se convertem. Uma segunda razão porque nós devemos batizar até que Jesus volte é porque essa é uma prática constante em todos os ramos da igreja cristã, desde o princípio da sua existência até a atualidade. Ou seja, tirando as seitas heréticas, porque tem muitas seitas aí que se dizem cristãs, né, que não aceitam a prática do batismo. Então, tirando essas seitas, eu não conheço nenhuma igreja reconhecidamente como evangélica que não batize os seus convertidos. Então, por exemplo, os presbiterianos, os batistas, os congregacionais, os anglicanos, os episcopais, os assembleanos, entre outros,
desde o comecinho de sua história, batizam os convertidos. Então essa tem sido uma prática de todos os ramos da igreja cristã ao longo dos séculos. Então, quando a pessoa se converte numa igreja cristã, essa pessoa, para ser membro da igreja e para ser participante da Santa Ceia e ter, então, direito a participar de algum cargo na igreja, essa pessoa tem que passar pelo batismo. Então, o batismo é a porta de entrada à membresia da igreja, né? Então, o que é o batismo? O batismo é uma pública profissão de nossa fé, né? Então, nós publicamente vamos à frente da igreja, por exemplo, e lá publicamente nós anunciamos a nossa fé, dizemos que agora nós pertencemos a Cristo, que não somos mais do mundo. Então, nós fazemos uma pública profissão de nossa fé, e o batismo, além de ser uma pública profissão de fé, é também um símbolo de nossa obediência, quando nós prometemos ser obedientes a Cristo, prometemos obedecer sua palavra, né? Então, o batismo é isso também, um símbolo de nossa obediência a Cristo, né? E então o batismo é a nossa iniciação formal na igreja cristã, bem como o batismo é um símbolo de nossa união com nossos irmãos na fé. Então, todos os crentes da igreja se batizam. E então eu me batizo para me unir exatamente a todos eles. Uma questão que tem se discutido muito ao longo dos séculos é qual a forma do batismo. Qual a forma do batismo? Como o batismo deve ser administrado? Quanto a essa questão da forma do batismo, isso porque nós temos aí algumas formas, né? Nós temos a forma imersionista, que é aquela em que o pastor leva a pessoa até um tanque ou até um rio e até mesmo ao mar, e lá o pastor mergulha essa pessoa. Então isso é chamado de imersão. Tem a prática da efusão, que é o pastor encher sua mão de água e derramar sobre a cabeça da pessoa que vai ser batizada. E tem a aspersão, que é o pastor molhar sua mão na água e ele salpicar no rosto da pessoa que vai ser batizada. Então tudo isso aí é a forma de batismo. Aí a pergunta é, qual é a forma mais adequada, qual é a forma correta, ou qual é a forma que tem mais amparo bíblico? É a aspersão? É a efusão? É a imersão, né? Aí, quanto a isso, a confissão de fé diz assim: não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é devidamente administrado por efusão ou aspersão. Então, vejo que nós presbiterianos, né, nós não fazemos cavalo de batalha pela forma do batismo. O que nós entendemos que o importante é que tenha a água e que a pessoa seja batizada como símbolo da sua nova fé em Cristo e da sua inclusão na igreja. Então, nós não fazemos cavalo de batalha se a pessoa é batizada por imersão, por aspersão ou por efusão. Dizemos isso porque, via de regra, aqueles que batizam por imersão batem o pé e dizem: a única forma de batizar é por imersão. A única forma. Se você foi batizado por aspersão ou por efusão, está errado. Se você vier para a nossa igreja, tem que ser rebatizado, e agora por imersão. Então, quem batiza por imersão faz uma confusão triste, tremenda. Faz uma briga medonha, dizendo que aquela é a única forma de batizar. A igreja presbiteriana, ela não entende assim. Ela não entende que o volume de água é o mais importante, né? Ela entende que ela não se preocupa com o volume de água, né? Ela se preocupa que tem água. Então, se a pessoa for batizada por imersão, por efusão ou por aspersão, nós presbiterianos compreendemos bem que essa pessoa foi devidamente batizada. Por isso que quando a igreja presbiteriana recebe um irmão que vem de uma igreja que batiza por imersão, a igreja presbiteriana não rebatiza aquela pessoa. Não rebatiza. Então, a pessoa que vem da Igreja Batista, que vem da Assembleia de Deus, por exemplo, que é batizada por imersão, nós não rebatizamos. Nós aceitamos essa pessoa como membro da igreja sem que ela seja rebatizada, o contrário do que acontece entre eles. Via de regra, quando um presbiteriano, um congregacional, por exemplo, um episcopal, vai para uma igreja Assembleia de Deus ou Batista, essa pessoa só pode ser recebida mediante rebatismo por imersão, porque, segundo eles, é a única forma autorizada pela Bíblia para batizar. Mas, meus irmãos, na verdade,
a palavra batismo não tem um único sentido apenas. A palavra batismo vem do grego, e no grego, por exemplo, nós temos as palavras, de onde vem a nossa palavra batismo? Temos as palavras bapto, baptizo e baptismos. Né? Então, essas palavras do grego, o sentido delas é derramar sobre, lavar, limpar, tingir, manchar, imergir, aspergir, borrifar, salpicar e fazer a fusão. Então, note quanto significado tem essas palavras no grego. Enquanto que os imersionistas dizem a palavra batismo significa só mergulhar, na verdade você pega um manual do grego, um léxico grego, e você vai ver que as palavras, repito, bapto e baptizo, bem como baptismos no grego, tem esse sentido, veja, derramar sobre, lavar, limpar, tingir, manchar, imergir, aspergir, borrifar, salpicar e fazer fusão. Repetir essas palavras, porque essas palavras estão no significado das palavras bapto, baptizo e baptismos. Eu quero chamar a atenção de vocês para a Septuaginta. O que foi a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução do Velho Testamento em hebraico para o grego. É chamado de Septuaginta porque foi feita por 70 sábios, por 70 eruditos. Né? Então, assim como nós temos a nossa versão em português, a versão da Bíblia em português, como a gente tem a versão da Bíblia em latim, como tem a versão da Bíblia em alemão, em inglês e em outras línguas, então havia uma versão do Antigo Testamento em grego. Essa versão do Antigo Testamento em grego foi chamada de Septuaginta, repito, porque foi feita por 70 eruditos. Então, vejamos aqui dois exemplos nessa versão grega. Como a versão grega traduziu como a versão grega traduziu o hebraico. Primeiro vejamos a palavra bapto, né? Bapto, que a gente acabou de falar. Em 2 de Reis, capítulo 5, verso 14, diz assim: Então desceu Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Então, você conhece a história de Naamã, né? Certamente conhece, que Naamã era um general sírio. Naamã estava leproso, e ele foi orientado a procurar Eliseu, homem de Deus, que Eliseu o curaria de sua lepra. E quando ele se encontrou com Eliseu mandou que ele fosse ao Jordão. E então o texto diz que Naamã obedeceu a Eliseu e diz que ele desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra de Eliseu. Então veja que nessa passagem que a gente leu, diz que Naamã mergulhou. A palavra mergulhou no grego é a palavra batizou-se. Então, no hebraico a palavra mergulhar é tabal, né? Então diz assim: Naamã foi e mergulhou, né? No hebraico, mergulhou é tabal. E tabal foi traduzida no grego por batizou-se. Então, o que é que a gente aprende dessa passagem de Naamã? Naamã mergulhou. Então, no grego diz que ele se batizou, né? Ele foi e batizou-se 7 vezes, está assim lá no grego, né? Mas de que forma foi que ele se batizou? Ele se batizou mergulhando, como diz em nossa versão portuguesa. Então, algumas coisas. Primeiro, Naamã batizou-se, mas não mergulhou. Veja que o texto, se você voltar lá para o texto de 2 de Reis, capítulo 5, 14, o texto diz que Naamã fez consoante ou conforme a palavra do homem de Deus. A pergunta é: o que foi que o homem de Deus, Eliseu, mandou Naamã fazer? O versículo 10 de 2 de Reis, capítulo 5, responde, diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te. Veja que não tem mais a palavra mergulhou, né? Tem vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então veja que enquanto que no verso 14 diz que Naamã foi e mergulhou, no verso 10, né, ou seja, 4 versículos anteriores, diz que Eliseu mandou Naamã lavar-se. Então, a palavra aqui, primeiramente, bapto, foi traduzida como lavar, e depois foi traduzida como mergulhar, né? Então, veja bem, então, a primeira coisa,
Naamã fez conforme o que o homem de Deus mandou. O homem de Deus, primeiramente, não mandou Naamã mergulhar, mandou Naamã lavar-se. Né? Então, e no grego é a palavra bapto, batismo. Vá e batize-se. Aí foi traduzido, vá e lave-se. Somente no verso 14 é dito que ele mergulhou. Primeiro aqui diz que ele foi lavar-se, e aqui diz que ele mergulhou. Né? Então, Naamã batizou-se, mas ele não mergulhou. Né? Ele não mergulhou, mas ele lavou-se. Ele entrou até o rio e começou a jogar água sobre ele. Né? Porque foi isso que Eliseu mandou que ele fazia. Em segundo lugar, Naamã foi ao Jordão e cumpriu a ordem do profeta, borrifando-se. Está lá a palavra tabal no hebraico, a palavra batismo no grego. Naamã foi ao Jordão e ele então borrifou-se. Assim como os irmãos de José tingiram ou borrifaram ou molharam de sangue a sua túnica. Por exemplo, essa mesma palavra bapto, que está em 2 Reis capítulo 5, verso 14, né? Ela aparece em Gênesis capítulo 37, versículo 31, que diz: então os irmãos de José tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. Né? Veja, essa palavra molharam aqui no hebraico é a palavra tabal, no grego é a palavra bapto, de onde vem a palavra, no hebraico, né, de onde vem a nossa, aliás, bapto no baptizo, desculpem, então, não o tempo todo eu estou falando em bapto, mas é baptizo, então, onde diz que Naamã foi ao Jordão e batizou-se, no hebraico é baptizo, bapto vem depois, tá bom? E então, aqui também, quando no caso de José, os irmãos de José pegaram a túnica dele e molharam, no português tem molharam, no hebraico tem a palavra baptizo. Né? Nenhum tradutor traduziu a palavra baptizo aqui por mergulhar, porque é impossível, ou seria impossível, mergulhar uma túnica de José, uma túnica grande, larga, no sangue de um cabrito, no sangue de um bode, né? E então, vendo a incoerência de se traduzir por mergulhar, todos traduziram por molharam. Então, vejo que a palavra baptizo nem sempre significa mergulhar. Os imersionistas querem que a palavra baptizo, né, signifique só mergulhar. E por que ninguém traduziu aqui, por exemplo, que os irmãos de José mergulharam a sua túnica no sangue do bode? Por que ninguém traduziu? Porque é impossível traduzir uma túnica daquele tamanho no sangue de um bode, né? Então, essa foi a palavra baptizo, viu, irmãos? Eu falei bapto, mas era baptizo. Então, repito, Naamã, quando Naamã diz que ele foi até o Jordão e ele fez conforme o que o homem de Deus mandou, a palavra grega lá é baptizo, que traduz a palavra hebraica tabal. Tá? Então, vejamos, Eliseu originalmente disse: vá e lave-se. Os tradutores entenderam, né? Entenderam que o Eliseu não mandou Naamã mergulhar, mas mandou Naamã lavar-se. Mas por conta do fato de que para eles baptizo significa só mergulhar, então lá no verso 14 eles terminaram dizendo que Naamã mergulhou, mas antes disse que Naamã foi lavar-se, e foi conforme o homem de Deus havia mandado. Então o homem de Deus mandou Naamã lavar-se, e Naamã cumpriu a ordem do homem de Deus, lavando-se e não mergulhando. Então, vejamos agora assim, a outra palavra, que é a palavra bapto, né? A gente viu a palavra baptizo, vejamos onde aparece a palavra bapto no grego. Em Daniel capítulo 4, verso 25, diz, isso aqui é Daniel falando com Nabucodonosor, dizendo a Nabucodonosor o que Deus faria com ele. Aí diz assim: você, Nabucodonosor, será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, veja que aqui nesse texto aparece a palavra molhado. Diz: Nabucodonosor, tu serás molhado com o orvalho do céu. Né? Aí a gente pergunta, aí a palavra molhado aí, a palavra molhado no grego é a palavra bapto, de onde vem nossa palavra batismo.
Então nós afirmamos, irmãos, que o orvalho que vem caindo do céu nos molha borrifando, aspergindo. Né? Isso no grego foi chamado de batismo. Batismo. Daí se empregou o próprio verbo bapto. Então o rei Nabucodonosor foi batizado aqui por aspersão. Então, por que que nenhum tradutor disse, serás mergulhado no orvalho do céu? Você já viu alguém mergulhar no orvalho do céu? Ninguém mergulha no orvalho do céu. Então, o orvalho do céu nos molha caindo sobre nós. E esse processo de que Nabucodonosor seria que nem um animal e que o orvalho do céu cairia do céu e lhe molhava, no grego é chamado de bapto. Ninguém traduziu por mergulhou. Ninguém disse, serás mergulhado no orvalho do céu, mas serás molhado. É a palavra bapto. Bom, se a palavra bapto, batismo, significa só mergulhar, como dizem os imersionistas, então por que ninguém traduziu aqui essa palavra aqui por mergulhar? Porque eles sabem da incoerência. Quer dizer, então eles sabem que as palavras bapto, batismo e bapto não significa só mergulhar, mas significa salpicar, borrifar, aspergir, né? Então, diante dessas passagens que nós acabamos de ver, chegamos à conclusão de que batizar não é apenas imergir, mas batizar, em muitos casos, é feito por aspersão. É feito por aspersão, né? Então, nós presbiterianos entendemos que batizar significa também mergulhar, né? Então, se alguém é batizado por imersão, está bem batizado. Mas também nós entendemos que a palavra batizar tem o sentido de aspergir, de fazer efusão, de borrifar. Então aquele que é batizado por aspersão ou por efusão está bem batizado também, porque a água foi salpicada sobre ele, foi derramada sobre ele no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Então um argumento em apoio à aspersão, né? O derramamento, em apoio da aspersão ou da efusão, que é o derramamento da água sobre o batizado, né? Então, sobre o batizando. Então, um argumento em apoio à aspersão é a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque, veja bem, o batismo com água é símbolo do batismo com o Espírito Santo. Daí, João Batista, quando fala do batismo com o Espírito, ele fala em paralelo com o batismo com água. Ele diz, eu vos batizo com água. Após mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Então João usa o mesmo verbo, batizar. Ele diz, eu e Cristo somos batizadores. Só que eu batizo com uma coisa e ele batiza com outra. Eu batizo com água e ele com o Espírito Santo. E então nós temos uma relação entre o batismo com água e o batismo com o Espírito Santo, né? Então, entendemos que o batismo por aspersão ou por efusão é um batismo que simboliza melhor o batismo com o Espírito Santo, né? Então veja, uma vez que o batismo com água simboliza o batismo com o Espírito Santo, ele tem que ter a mesma aparência. O batismo com água tem que ter a mesma aparência do batismo com o Espírito Santo, ou seja, ele tem que ser semelhante àquilo que ele simboliza. Então a pergunta é, como aconteceu o batismo com o Espírito Santo? Em algum lugar a Bíblia diz que alguém foi mergulhado no Espírito? Nunca, em lugar nenhum. Então, a gente quando vê as passagens bíblicas a respeito do batismo com o Espírito, é sempre dito que ele foi derramado, ou que ele foi aspergido sobre os crentes. Vejamos primeiramente algumas profecias do Antigo Testamento relacionadas à vinda do Espírito, como ele viria. Por exemplo, Isaías capítulo 44 e o versículo 3 diz, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Agora, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Veja aqui, a água e espírito, água como símbolo do espírito. Assim como a água é derramada sobre o sedento, eu também derramarei o meu espírito, né? Então, a água é derramada como símbolo do derramamento do espírito. Joel capítulo 2, 28 e 29 diz, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, né? Então, nós temos aqui mais uma profecia de Joel, falando sobre como viria o espírito, ele viria derramado. E como foi que se cumpriu essas profecias? Atos capítulo 2, versos 32 e 33 diz,
a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, veja agora, derramou isto que vedes e ouvis. Então Pedro diz que o Espírito foi derramado, porque a profecia era que ele seria derramado, e então Atos diz que ele se cumpriu sendo derramado. Ainda Atos 10, 44 ao 48 diz: ainda Pedro, na casa de Cornélio, falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Percebem o que dizem essas passagens? O Espírito Santo é retratado como caindo e sendo derramado sobre o povo. O povo nunca é retratado como mergulhando no Espírito Santo. Assim, a forma que melhor representa o batismo com o Espírito Santo é a aspersão, ou é a fusão. Um detalhe para o qual chamo a sua atenção, irmãos, é que todas as purificações com água no Velho Testamento eram feitas por aspersão. E a igreja primitiva, que era formada por judeus, não conhecia a aspersão, a imersão, conhecia a aspersão. Por exemplo, Hebreus capítulo 9, versos do 19 a 22 diz: porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã tinta de escarlate, e sopo, e aspergiu, não só o próprio livro, como também sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, a linguagem bíblica da água no Antigo Testamento e do sangue era aspersão. A aspersão de água, a aspersão de sangue para purificar. Você não tem linguagem de imersão, de alguém mergulhar no sangue, de alguém mergulhar na água, mas a água e o sangue para purificação vinha por forma de aspersão sobre o povo, né? Então, esse argumento é forte do nosso lado. Tanto o Espírito Santo foi derramado sobre o povo, e o batismo simboliza o derramamento do Espírito, bem como no Antigo Testamento tudo era feito por aspersão, e por isso que nós batizamos por aspersão. E o outro argumento em favor da imersão tem a ver com as figuras ou gravuras mais antigas a respeito do batismo. Gravuras que você encontra, por exemplo, nas cavernas do 2º e 3º século. Você praticamente não encontra nenhuma gravura indicando que alguém é batizado por imersão. Todas as gravuras do batismo de Jesus, por exemplo, mostra Jesus na água, e em pé, e João jogando água sobre a cabeça de Jesus Cristo. Não existe uma gravura de Jesus sendo batizado por imersão, nenhuma. Então, todas as gravuras do 2º e 3º século indicam que o modo de batizar era por efusão, né, ou por aspersão, né? Além do mais, o batismo é realizado por efusão por todos os cristãos orientais da atualidade. Todos os cristãos do Oriente batizam por aspersão, né? Então, irmãos, observando esses dados, né, aqui do derramamento do Espírito, de que ele foi derramado, então a água do batismo deve simbolizar como foi que o Espírito veio sobre nós. Ele veio por derramamento, e nós batizamos, jogamos água sobre o candidato para simbolizar o derramamento do Espírito, né? Além das palavras gregas que a gente falou em cima, baptizo e bapto, né? Que significa mergulhar, atingir, borrifar. Então a gente viu que Naamã foi batizado, né? Foi batizado. De que forma? Foi batizado por borrifação, por aspersão, né? E daí os próprios tradutores entenderam que Naamã não mandou, que Eliseu não mandou que Naamã fosse mergulhado. Daí então os tradutores traduziram primeiramente por lavar-se, vai e lava-te. Só depois
assim, eles grilados com a palavra, que a palavra batizar significa mergulhar, só depois, no verso 14, é que eles traduziram por mergulhar. Não? Naamã mandou o homem de Deus lavar-se ou mergulhar. Eles entenderam que Naamã mandou o homem de Deus lavar-se, e só depois então traduziram por mergulhar. Então, o caso da roupa de José, né? A roupa de José foi batizada por borrifação, por aspersão, né? E não por mergulho. Agora, uma outra questão assim muito debatida que nós queremos discutir agora é quem deve ser batizado. Quem deve ser batizado? Aí a confissão de fé quanto a isso diz: não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes devem ser batizados. O que é que nós temos nesse parágrafo da confissão de fé? Temos aqui uma defesa ao batismo infantil. Né? Então é isso que a confissão de fé está dizendo. Não apenas os pais devem ser batizados, mas os filhos também devem ser batizados. Então temos aqui a defesa do batismo infantil. E nós batizamos os infantes porque vemos esta prática em toda a história da igreja. São pouquíssimas e fraquíssimas as vozes que se levantam contra o batismo infantil. Então tem, claro, muita gente que é contra o batismo infantil, mas ao longo da história da igreja, os argumentos contra o batismo infantil são argumentos fracos. Veja que a gente, quando olha para as alianças que Deus fez com o seu povo, os pactos que Deus fez com o seu povo, o que acontece? Deus sempre inclui a criança. Deus nunca fez uma aliança com o seu povo, nunca renovou uma aliança com o seu povo e deixou a criança de fora. Não. A criança sempre esteve presente no pacto. Por exemplo, vejamos o pacto que Deus fez com Abraão. Gênesis capítulo 17, do 9 ao 14. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Né? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos Deus fazendo uma aliança com Abraão e Deus estabelecendo o sinal da aliança com Abraão. Qual é o sinal da aliança que Deus fez com Abraão? A circuncisão. E diz aqui que todo macho deveria ser circuncidado, né? Todo macho. E qual a idade que o macho deveria ser circuncidado? Ao 8º dia. Então ele nasceria um rapaz hoje, então contava-se 8 dias. Então no 8º dia aquele rapaz era circuncidado, recebia o sinal da aliança na sua própria pele. Então veja, as crianças eram membros da igreja do Velho Testamento desde o princípio, sendo circuncidadas na fé de seus pais. Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que a circuncisão era sinal e selo da fé. Né? Então, agora, visto que a igreja é a mesma no Novo Testamento, nós não temos duas igrejas, uma no Velho e outra no Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento, ela é enxertada na igreja do Velho Testamento. A igreja do Velho Testamento era formada só por judeus. O que Deus fez? Pegou os gentios e enxertou na igreja do Velho Testamento, formando uma igreja só. Então, a igreja é a mesma no Novo Testamento. Segue-se que a membresia eclesiástica dos filhos de pais professos deve ser agora reconhecida como era anteriormente e que os mesmos devem ser batizados. Era a prática da igreja antiga, incluir seus filhos na igreja, como membros da igreja. Então, deve ser prática também da igreja do Novo Testamento, incluir seus filhos na membresia da igreja. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, em sua pregação, falou que o batismo também era para os filhos dos crentes, e não apenas para os crentes.
Em Atos capítulo 2, 39 diz, porque para vós outros é a promessa. Pedro está falando de batismo, de salvação, né? E diz, porque para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Note que Pedro aí menciona, a promessa é para vossos filhos. A palavra filhos aí no grego é a palavra teknia. O significado dessa palavra é menino ou criança. Então temos Pedro, que era um judeu, falando para outros judeus sobre a aplicação do batismo a seus filhos menores. Não houve problema por parte dos judeus em entender essa mensagem de Pedro, pois os judeus estavam acostumados a incluir seus filhos nos privilégios da igreja do Antigo Testamento. Então, a criança no Antigo Testamento era membro da igreja. Isso não mudou no Novo Testamento. Alguém pode dizer assim, não há uma ordem clara para se incluir criança no batismo no Novo Testamento, mas também não há uma ordem para excluir. Então é preciso uma ordem para excluir e não uma ordem para incluir, porque os crentes judeus, né, eles estavam acostumados a incluir seus filhos na aliança, e os primeiros convertidos eram judeus, né, que não tiveram problema em trazer seus filhos e incluí-los na aliança do Novo Testamento. Agora, além do testemunho bíblico de que o batismo não é apenas para os pais, mas também para os filhos, além do testemunho bíblico, há também testemunhos na história da igreja sobre o batismo infantil. Então, isso é importante, porque não é incomum você encontrar alguns crentes que são contra o batismo infantil dizerem que quem inventou o batismo infantil foi a Igreja Católica Romana. Bom, a gente vai ver alguns testemunhos aqui de crentes que viveram muitos anos antes de existir a Igreja Católica Romana, que já falavam sobre o batismo. Lembre-se que a Igreja Católica Romana ela só veio a existir lá por volta do IV século. E antes disso, a gente já encontra crentes advogando o batismo infantil. Por exemplo, Orígenes, que viveu por volta do segundo ou terceiro século, final do segundo século, início do segundo, Orígenes disse que as crianças também são batizadas de acordo com o uso da igreja. A igreja tinha dos apóstolos a tradição para administrar o batismo às criancinhas. Então, olha, muitos anos antes de surgir a Igreja Católica Romana, nós já temos esse argumento do Orígenes de que as crianças eram batizadas. Agostinho, que viveu ali século IV, século V, disse que nunca teve conhecimento, ele disse que nunca teve conhecimento de nenhum cristão que ensinasse qualquer outra doutrina contrária ao batismo infantil. Agostinho disse que na época dele nunca ouviu ninguém ser contra o batismo infantil. Celestio, né, que viveu entre o século IV e o século V também, disse: as crianças devem ser batizadas de acordo com a regra da Igreja Universal. Então, para Celestio, era uma regra a criança ser batizada, né? Além desses testemunhos, a gente podia mencionar aqui ainda o testemunho de Irineu, viveu o século II e III. Justino Mártir viveu o século I, segundo e terceiro também ali, né? Entre o século I e o século III. Tertuliano também, entre o século II e século III. Todos eles advogaram em favor do batismo infantil. Né? Todos eles advogaram em favor do batismo infantil. Então, batizar crianças não é uma inovação da igreja presbiteriana, mas é uma prática histórica. Um detalhe que um argumento que alguns que são contra o batismo infantil usam é o seguinte: cita aquele texto de Marcos 16:15, aquele que crê e for batizado. Aí diz assim, o batismo deve ser precedido pela fé. A quem a gente deve batizar? Apenas aquele que crê. Uma criança que tem 6 meses, que tem 1 ano, ela não crê em nada, então a gente não deve batizar essa criança. Primeiro, Paulo disse que a circuncisão era sinal e selo da fé. A pergunta é, qual é a fé que uma criança de 8 dias tinha em Deus? Nenhuma fé. Então, a criança no Antigo Testamento era batizada com base na fé dos pais e não com base na fé delas. Da mesma forma, no Novo Testamento, a criança que tem 6 meses, que tem 1 ano, que tem 2 anos e que é batizada, não é batizada com base na fé dela, mas é batizada com base na fé dos pais que se comprometem em criar essa criança nos caminhos do Senhor. Outra coisa, o argumento de Marcos 16:15, se uma criança, se a gente só poderia batizar uma criança se a criança cresce
E como a criança não crê, a gente não deve batizar, então leia o restante do versículo. Nenhuma criança está salva. De acordo com essa interpretação, qualquer criança que morrer ainda na sua infância irá para o inferno. Porque o texto diz, aquele que crê e for batizado. Quer dizer, então para que eu seja batizado, eu tenho que crer. Aí o texto continua, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então, se a gente tem que generalizar o texto aí, então nenhuma criança crê. Então, aquele que crê e for batizado é salvo. O que não crê é condenado. Nenhuma criança crê. Então, se nenhuma criança crê e não pode ser batizada, então nenhuma criança crê também não pode ser salva. O argumento é lógico. Esse texto aí não está falando de criança. Esse texto está falando de gente adulta que é capaz de compreender pelo menos intelectualmente a mensagem e crer na mensagem. Não está incluindo criança. É como, por exemplo, Paulo diz, aquele que não quer trabalhar, não coma. Criança não trabalha. Não trabalha, a criança não labuta. Então a criança vai... vamos deixar a criança sem comer porque não trabalha? Não, porque o texto aí não está falando de criança, está falando de adultos que podem trabalhar e que são preguiçosos. Então, o texto de Marcos 16,15 está falando para adultos que podem compreender, não está falando para criança. Então, a criança não é batizada com base na fé que ela tem, que ela não tem fé nenhuma. Ela é batizada com base na fé dos pais, né? Uma outra questão aqui que a gente quer abordar é quantas vezes uma pessoa deve ser batizada, né? A Confissão de Fé responde que o sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez a uma mesma pessoa, né? Isto é, não devemos rebatizar crentes que vêm de igreja genuinamente cristã. Então, nós presbiterianos, por exemplo, nós somos fraternos com os irmãos batistas, com os irmãos assembleanos. Eles, quando se convertem à nossa fé, eles não são rebatizados, mas já, infelizmente, muitos batistas e os assembleanos, eu conheço alguns batistas que são fraternos, né? que não rebatizam presbiterianos, mas os assembleanos, de uma forma geral, os pentecostais, de uma forma geral, eles não são nada fraternos, né? Eles batem o pé e dizem que o batismo é só por mergulho, e então eles só recebem um presbiteriano como membro de sua igreja mediante novo batismo, né? Que é o batismo por imersão, por conta do pensamento fechado, radical, de que batismo significa só mergulhar. A gente viu que não é, né? Que a palavra batismo não significa só mergulhar, né? Significa mergulhar também, mas significa lavar, borrifar, tingir, manchar, fazer a fusão, aspergir, significa tudo isso também. Então, infelizmente, há igrejas que rebatizam crentes genuinamente batizados. Este artigo da Confissão de Fé que a gente acabou de ler tem servido de polêmica entre alguns reformados que têm relutado em rebatizar católicos convertidos, pois eles entendem que a eficácia do batismo não depende da piedade de quem o administra, desde que seja invocado o nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja, os reformados, nós presbiterianos, não rebatizamos nenhum crente que vem de outra igreja cristã, não rebatizamos. Os reformados, além de não rebatizar nenhum crente que vem de uma igreja cristã, também não rebatizam católicos. Nem os católicos são rebatizados dentro da igreja reformada. Os presbiterianos batizam católicos, mas os reformados não batizam, né? Quanto a essa questão, a IPB entende que um católico que se converte na igreja presbiteriana deve ser batizado. Então, se a igreja reformada não quer batizar, isso é um problema dela. Ela entende que aquele católico já é irmão e basta ser recebido por profissão de fé. Se é, então por que evangelizar católicos? Como nós entendemos que o católico não é crente em Jesus, não é irmão em Cristo, então nós evangelizamos para que ele se converta, e quando ele se converte, nós o batizamos. Quanto a isso, a IPB entende que um católico convertido deve ser batizado. Há um documento tratando disso, por exemplo, é um documento chamado assim, CE, que é a Comissão Executiva, CE/SC, que é a Comissão Executiva do Supremo Concílio, de 2004, o documento 38 diz: a Igreja Católica Romana apostatou essencialmente a religião de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por isso não é reconhecida como igreja cristã. Nós, presbiterianos, não rebatizamos católicos, nós batizamos católicos, porque cremos que o batismo administrado pela Igreja Romana não é válido. Então veja que
Quando nós batizamos um católico, nós não chamamos isso de rebatismo, chamamos de batismo, porque nós não consideramos o batismo da Igreja Católica, assim como não consideramos o batismo dos Testemunhos de Jeová, como não consideramos o batismo dos mormons, como não consideramos o batismo da Igreja Universal do Reino de Deus, da Igreja Casa da Bênção, etc. Porque entendemos que não são igrejas cristãs, por isso que nós batizamos esse pessoal. Não rebatizamos, batizamos, porque não reconhecemos o batismo efetuado por eles. Portanto, meus irmãos, fica aqui essa nossa aula a respeito do batismo, né? Só reforçando que nós presbiterianos não fazemos questão do volume da água. Se a pessoa é batizada por imersão, está bem batizada. Mas também se a pessoa é batizada por expressão ou por efusão, também está bem batizada, porque as palavras gregas baptizo, bapto, baptismos, indicam que elas significam borrifar, fazer fusão, aspergir, mergulhar e etc. Então, qualquer dessas formas que a pessoa for batizada, nós presbiterianos aceitamos numa boa, ok? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.